Boa noite, povo de Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Vamos chamar para cá o nosso convidado. Essa noite nosso convidado é o Dr. Gessimar. Chega para cá, doutor. Aplaudir Jesus na vida dele. Aleluia. Tá ligado já. Doutor, se assente. Fique à vontade. Obrigado. Pô, aí a mordomia, aguinha gelada, sofazinho bom desse. Glória a Deus. Pessoal, como no último, frente a frente, dessa vez sejam mais inteligentes. Elaborem as suas perguntas e passem para o Wagner. Perguntem ao doutor. É até o nome de um quadro, né? Pergunte ao doutor. Pergunte ao doutor. Tudo pronto, doutor? Pronto, vamos lá. Doutor, não tem como começar se não for do começo, né? Exatamente. Eu lembro que 2015, 2016, a gente ia lá na sua casa e o senhor não era cristão ainda, né? O senhor Não era convertido. não era. E eu lembro que o senhor gostava de ficar ali, que a gente ficasse ali, a gente conversava e tal. Mas assim, conta um pouco, como é que foi esse processo de conversão do senhor pra gente? Hugo, o meu processo de conversão, é preciso que a gente volte assim, é preciso que eu volte assim a um passado bem distante, bem remoto. Eu, na realidade, eu fui criado no lar cristão, né? Meus familiares eram evangélicos. Eu fui criado na Igreja Batista, né? Então, eu sempre tive assim, um bom relacionamento assim, com a palavra de Deus. Assim. Eu sempre frequentei a casa do Pai, né? E eu me considero assim, um filho pródigo, né? Eu estive na casa do Pai assim, por muitos e muitos anos, né? E conforme assim a gente vai crescendo, você vai ficando adolescente, vai chegando naquela fase da rebeldia, né? E aí você acaba se afastando, né? Se afastando dos caminhos do Senhor. Então eu, na realidade, apesar de não ter sido batizado ainda quando era bastante jovem, eu fui criado dentro da igreja, né? Então, na realidade, eu sempre tive assim, um bom discernimento assim, com relação à palavra de Deus, né? Mas aí, igual estou dizendo, assim, a gente acabei me afastando, né? Pegou aquela idade ali de 15, 16 anos, você sabe que é meio complicado, né? E aí acabei saindo para o mundo. E essa decisão ali de vir a fazer uma aliança realmente com Cristo, foi tranquila? Teve resistência da sua parte? Teve, Hugo, teve bastante resistência. Eu sempre fui bem assim, resistente em voltar, né? Eu saí da casa do Pai, né? E eu posso dizer assim, igual eu já disse, eu me comparo ao filho pródigo, né? Passei por muitos maus momentos, né? Eu digo assim, falando assim mais da questão assim emocional, né? Por quê? Porque você sai do conforto da casa do Pai, né? Onde você tinha comida boa, né? Comida em abundância, você tinha boas vestes, né? Você tinha um anel de honra, e você sai para o mundo procurando prazeres que o mundo não pode dar. Você sai para o mundo, às vezes, procurando preencher vazio, que aquele vazio ali jamais ele vai poder ser preenchido, se não for por Deus. E eu saí da casa do Pai, e aí fiquei perambulando, né? Procurando assim, sempre preencher aquele vazio com as coisas do mundo, assim, mas cada vez me sentia mais vazio, né? E tinha vontade, Hugo, eu tinha vontade de voltar, né? Mas uma vez que você sai, parece que a volta ela se torna mais difícil ainda, né? E às vezes eu lembro, eu passava assim, em frente às igrejas, assim, eu ficava olhando assim, nossa, que vontade. Coração, né? Dava aquele aperto, nossa, que vontade de entrar na igreja. Mas e se eu entrar ali, o que as pessoas vão ficar pensando de mim? O que as pessoas vão achar? Pô, aquele cara ali virou crente. E eu tinha vergonha. E assim foi por bastante tempo, mas aí cada vez mais, assim, me afundando mais, assim, chegando no fundo do poço mesmo, no lamaçal, eu posso dizer, né? Mas onde foi a chave, assim, que virou, assim, não, eu vou fazer uma aliança com Cristo? Eu comecei, na realidade, a ser, não sei se existe essa palavra, ser reevangelizado, né? Deus usou bastante a vida do nosso irmão Rafael, do Torim, para me trazer assim, para os eixos, para o caminho do Senhor, né?
eu olhava assim o Torinho, assim, que eu sempre tive bastante amizade com ele, né? E o bicho era pinta brava mesmo, né? A gente andou fazendo algumas presepadas junto, algumas festas, né? E eu olhava assim, o Torinho foi jogar bola e postava assim muito versículo, muita coisa da Bíblia, assim. Eu falava, nossa, mas o Torinho, esse cara aqui, rapaz, esse cara aqui eu conheço, olha o jeito que ele está. E eu ficava olhando assim, aí ele começou a me convidar para vir para a igreja. Convidava uma vez, convidou 2, 3, e eu com vontade de vir, mas com aquela resistência, né? Aí até que um dia eu resolvi vir, né? E eu sou muito grato a Deus pela sua vida, Torinho. E também pela vida do pastor Rosemildo também, né? Que também foi um dos que me acolheu, né? Quando eu nem era batizado, foi ele que me batizou também, né? Então, Hugo, a virada de chave eu posso dizer que foi Deus usando a vida de alguém para que eu voltasse para a casa do Pai, entendeu? Tem uma frase que eu falei no último Frente a Frente, é uma frase que tem feito muito sentido para mim de uns 3 meses para cá, que é: um homem de Deus, ele precisa de outros homens de Deus para se manter em pé. Exatamente, exatamente. Porque nós precisamos de uma comunhão. Hoje eu estava assistindo uma pregação do pastor Aloysio Silva, e ele disse o seguinte, que a igreja é um braseiro, e nós somos as brasas. Agora, você tira uma brasa do braseiro e deixa ela fora lá, o que vai acontecer com essa brasa? Apagar. Ela vai se apagar. Então, nós precisamos, né, primeiro, nos fortalecer em Deus, mas nós precisamos também da comunhão, né, da comunhão com os irmãos. Por quê? Porque sozinhos nós somos presas fáceis, né, para que o inimigo possa nos tragar. Doutor, pode continuar. Pode falar, pode perguntar, pode... Qual era a sua visão? Você foi criado dentro da igreja, então Sim. É melhor de nós definirmos isso. Sim. Qual era a sua visão a respeito do cristão, mais especificamente do evangélico, do protestante? Rapaz, bem lá atrás, eu vou te falar bem a verdade, eu tinha vergonha de dizer que era evangélico, né? E naquela época, há muitos anos atrás, era meio fora de moda se você falar que era evangélico, né? E eu, tipo assim, eu tinha aquele temor para Deus, eu gostava da palavra, de ouvir, de estudar a palavra, mas eu tinha vergonha, entendeu? Então, quando eu chegava em algum lugar assim, alguém perguntava, você é crente? Não, eu não sou não, eu tinha vergonha. Inclusive, quando eu comecei a frequentar a igreja aqui, né, não era nem o pastor Rosemildo, através dos convites do Torinho, do Rafael, eu chegava aqui, Hugo, eu sentava na cadeira mais escondida que tinha, lá no cantinho. Por quê? Com receio de alguém me ver. Falei, já pensou se alguém passa na rua aqui e me vê aqui na igreja dos crentes, o que a pessoa vai pensar de mim? O que vai falar? Olha, o que o inimigo, o que o diabo põe na cabeça da gente. Entendeu? E hoje é o contrário. Hoje eu tenho orgulho de falar que eu sou evangélico, de professar a minha fé, de levar o nome do Senhor nosso Jesus Cristo aonde eu vou, onde eu frequento. Eu não tenho vergonha de postar nada nas redes sociais que seja da igreja, que seja pregações, que seja coisas para edificar. Eu tenho o maior orgulho, o maior prazer assim, de fazer isso. Então, eu tive assim, essa transformação, assim, glória a Deus por isso. Você já respondeu a segunda pergunta, que era, e o que você fez para não se tornar essa pessoa? Você já falou, hoje você sente prazer em dizer que você é cristão, que você é evangélico, que a fé que você carrega, você professa ela. Exatamente. Ô, doutor, dá para ver, e é notável, pelo menos por boa parte, que o senhor é um cara que estuda bastante a palavra. Estuda bastante a Bíblia. O que te fez ter essa sede de conhecer mais a respeito das Escrituras? Hugo, eu sempre tenho em mente o seguinte, que quem não estuda, quem não busca conhecimento, ele é facilmente manipulado. Então, se você não estuda, se você não busca, você vai andar pela cabeça dos outros, né? A gente vê, eu mesmo como advogado, eu vejo... no meio evangélico mesmo, no meio cristão, a gente vê algumas igrejas por aí que a gente sabe que não pregam o verdadeiro evangelho.
E como que eu posso ter esse discernimento, se a palavra que está sendo pregada é o Evangelho de Cristo ou não é? Como que eu posso ter discernimento? Esse discernimento? Estudando a palavra. Porque primeiro vem o Logos. O Logos é o nosso conhecimento humano. Então eu tenho que estudar a palavra. Eu não vou ter a revelação da palavra, que é o rema. Eu nunca vou ter o rema se eu não tiver o Logos. Então eu falei, não, eu quero aprender um pouco de Bíblia, por quê? Para eu poder saber distinguir o que é certo e o que é errado, porque hoje nós temos muita mensagem de engano. O espírito de engano hoje, ele habita em nosso meio. Então nós só vamos saber distinguir o que é certo e o que é errado estudando a palavra, né? E aí foi onde eu tive a sede de estudar. Na realidade, eu estou assim, engatinhando ainda, né, na palavra, mas eu sempre tenho buscado, sempre tenho estudado, por quê? Porque eu acho que é uma forma assim de a gente não ser manipulado, de a gente não ser enganado, né? Eu vejo, tem algumas igrejas aí que eu não vou citar o nome, né, por questão de ética, igrejas aí sofrendo inúmeros processos. Pessoas movendo processos contra a igreja, pessoas que frequentavam aquela igreja e que hoje estão movendo inúmeras ações contra a igreja. Por quê? Porque se deixaram manipular, foram manipulados. Por que foram manipulados? Porque não estudaram a palavra. A Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, a partir do momento que eu não estudar a palavra, eu sou uma presa fácil para ser manipulado, para ser enganado, né? Então, isso me levou a estudar cada vez mais a palavra. E João 8,32 vai falar também que aquele que conhece a verdade liberta. E nós exatamente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo, né? E nós só vamos conhecer a Cristo, né, através da palavra, estudando a palavra, né? Às vezes a pessoa quer ter um conhecimento de Bíblia, quer falar de Bíblia, mas não estuda. Então não tem como. Às vezes, não, Deus vai me revelar. Não, Deus não vai te revelar nada. Para Deus te revelar, primeiro você tem que ter o Logos. Você tem que ter o conhecimento humano ali. Aí você conheceu a palavra, aí Deus vai te trazer a revelação. Mas sem você conhecer, sem a base ali, você conhecer os textos, não tem como você ter revelação da palavra. Então, o meu conselho para todos que busquem conhecimento, porque nos últimos tempos o espírito de engano ele vai prevalecer, e muitos vão ser enganados, né? Porque a palavra diz que muitos virão em meu nome, né? Mas são do engano. E vai ter aquela passagem que fala, né? No seu nome expulsei demônios. Exatamente. Parte-te de mim que eu não te conheço. Exatamente. Mas assim, eu vejo, falando um pouco disso daí que o senhor comentou, eu vejo assim, a igreja tem invertida a ordem das coisas. Você falou tudo, se você não tiver o conhecimento humano, que é a estrutura, você não vai ter revelação. Você vai ter revelação só a partir do conhecimento humano. Exatamente. Porque você não terá estrutura para receber uma revelação se você não tem o conhecimento. Exatamente. Então, primeiro você tem que ter o básico, né? Para você ter uma revelação da palavra, primeiro você tem que ter o básico, né? Primeiro o Logos, né? Depois o rema, que é o Logos. O que é o Logos? É a palavra de Deus falada. E o rema é o próprio Deus falando com a gente. Então, para você ter o rema, primeiro você precisa ter o Logos, né? Então, uma das formas para você não ser manipulado, né, para você não ser levado pelas pessoas, né, você estudar a palavra, né, buscar conhecimento. Porque o conhecimento humano, você tem que buscar. A sabedoria, Deus vai te dar. A sabedoria vem de Deus. Deus vai dar a sabedoria. Mas o conhecimento, você vai buscar através do estudo. Doutor, seguindo essa linha sobre palavra, sobre conhecimento, a gente sabe que se você é uma pessoa que ganha muito dinheiro, você tem um padrão de vida. Vou dar um exemplo com a área financeira. E se esse padrão de vida cai, você já não aceita esse padrão de vida. Se tratando de palavra de Deus, você acredita que Deus age somente através de grandes moveres e de palavras profundas? Ou você consegue enxergar Deus em pequenos lugares e em palavras simples?
Olha, eu consigo enxergar Deus, às vezes, em coisas simples, em palavras simples, né? Porque a palavra diz, né, que Deus exalta os humildes, né? E rejeita os soberbos. Então, eu sempre vejo, né, às vezes, nos pequenos detalhes. Às vezes, eu vou para o sítio, né, começo a olhar, assim, as plantas florescendo, os pássaros, sem querer ser muito, sem querer ser poético, mas às vezes eu começo a olhar, Hugo, começo a olhar aquilo ali e falo, pô, mas que coisa mais maravilhosa, os passarinhos cantando. Aí você vai lá, a planta hoje está desse tamanho, amanhã ela já está maior um pouquinho, né? Então, isso aí é obra de Deus. Eu fico olhando assim, eu fico vislumbrado com aquilo ali, né? A obra da criação divina mesmo, né? A gente vê que nossa, Deus é maravilhoso. Na verdade, nesses lugares que a gente julga como mais simples, são as maiores criações do Senhor. Exatamente. Você vê a coloração da vegetação, os animais, cada tipo exótico, de cada coisa que você nem imagina, e foi Deus que fez. Exato. Então, eu acho que falta muito para a gente, assim, às vezes, parar para contemplar. Inclusive, tem um louvor que eu gosto muito, aquele Grandioso És Tu, né? Que ele fala da contemplação, né? É um louvor muito... Eu considero, em termos de louvor, eu acho que não existe nada igual. Aquele louvor Grandioso És Tu, porque remete a gente a contemplar, né? Então, eu acho que falta muito para a gente, as nossas ocupações no dia a dia, às vezes faz com que a gente deixe de contemplar coisas simples, Hugo, mas coisas assim que você vê assim que são divinas, são coisas de Deus mesmo, né? A natureza, os rios, né? Os pássaros, né? Acho que falta para a gente um pouco, o nosso dia a dia meio conturbado tem consumido muito a gente, e às vezes não deixa a gente fazer essas reflexões, né? A gente tirar um tempo ali na natureza ali para olhar o simples ali, né? E enxergar Deus naquilo ali. Acho que falta muito para a gente isso aí. Eu acho que minha visão sobre isso nós estamos acostumados com grandes coisas e esquecemos que Deus também está nas pequenas coisas. Exatamente. Que às vezes falta para a gente assim, então, esse contemplar, a gente olhar com outros olhos, né, as coisas, né, que Deus, né, às vezes a gente só olha para um carro bonito. Uma Ferrari. Isso é o ponto. O cara tem uma Ferrari ali, o cara tem uma BMW. Você entendeu? Aí, às vezes, a gente passa batido as coisas, às vezes, que importam na vida, né? Essas coisas que importam mesmo, às vezes, passa batido. A gente não contempla, né? A gente fica contemplando só riquezas. Você falou que nossas vidas corridas têm tomado muito tempo. Também acho que sim. Mas outra coisa que tem tomado muito tempo, doutor, é o que você falou. O cara lá tem uma Ferrari, eu quero. Só que eu não estou olhando o meu carro que está quitado, é meu, Deus me deu. Isso. A casa do outro é melhor, o relacionamento dos outros são melhores. Nós estamos passando o nosso tempo olhando mais para a vida dos outros do que para as nossas próprias vidas. Exatamente. Da mesma forma que estamos fazendo isso com a nossa vida, assim está a nossa vida com Deus. É a igreja lá que é melhor, é lá que está sendo melhor, é aqui que está sendo melhor, Deus está lá, Deus não está aqui. Então, acho que a gente de uma forma geral, é o que o senhor falou, é olhar para o simples, que Deus também está lá. Eu acho que falta um pouco de contentamento para a gente. É isso aí, né? Essa é a palavra que eu acho. É um pouco de contentamento com o que Deus nos proporcionou, né? Então, às vezes, a gente nunca está satisfeito com o que tem, né? Eu acho que a gente não deva querer crescer. Sim. Né? A gente tem que querer crescer, né? Mas você ser grato a Deus pelo que você tem, né? Não esquecer de agradecer pelo que você tem hoje, né? Nossa, eu sou muito, mas muito grato a Deus. Eu não passo um dia sem agradecer a Deus, né? Primeiro, por Ele ter me tirado de onde Ele me tirou, né? E segundo, pelas coisas que Ele me proporciona no dia a dia, né? O meu trabalho, né? Graças a Deus, nosso escritório é muito bem sucedido. Não fala muito do seu trabalho, que eu vou falar dele no final. Então, eu acho que falta, assim, para a gente contentamento. Às vezes a gente nunca está satisfeito. Você está andando a pé, você quer uma bicicleta. Aí você comprou uma bicicleta, você quer uma moto. Não tem nada de errado você querer, né? Eu acho que a gente tem que querer crescer, né? Faz parte do ser humano.
mas a gente não pode esquecer de ser grato a Deus por aquilo que Ele nos proporcionou, né? Eu acho que o principal de tudo é o fato de você acordar de manhã, você acordar respirando, você acordar com saúde, respirando, você ter uma comida na mesa, você ter um teto para se abrigar. Só isso aí você já tem que dar glória a Deus ali sem parar, porque se você tem isso aí, você é uma das pessoas mais ricas do mundo. Verdade. Vou mudar um pouco a linha agora, doutor. Sim. Qual a sua visão, e agora eu vou falar de igreja, não estou falando da comunidade, estou falando de todas as igrejas. Tá bom, galera do YouTube? Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora vocês vão nos assistir, vou cumprimentar vocês no meio da live mesmo. Qual que é a sua visão, doutor, sobre o evangelho que está sendo pregado nas igrejas, de uma forma geral? De uma forma geral, Hugo. Qual é o nível? O que você vê sobre isso? O que nós estamos construindo? Que igrejas nós estamos construindo? Hugo, eu vejo assim, com uma certa preocupação o evangelho que vem sendo pregado na maioria das igrejas. Na realidade, o que a gente tem visto é muita mercantilização do evangelho, entendeu? O evangelho tem virado assim negócio. Muitas pessoas, muitas igrejas têm explorado o evangelho como um negócio, né? Então eu vejo assim com uma certa preocupação, né? A gente não pode generalizar, né? Tem muitas igrejas sérias, né? Muitos ministros sérios, muitas pessoas muito bem intencionadas, mas também nós temos também os lobos também vestidos de cordeiro, infelizmente. Então eu vejo assim com uma certa preocupação que as igrejas falam muito, esqueceram, porque o centro da igreja é Cristo, né? Tudo tem que terminar em Cristo. Então hoje a gente vê muito assim mensagem assim de autoajuda, né? De autoajuda. Você vem aqui me dá 1.000 aqui que Deus vai te dar 10.000. Então na realidade a gente vê assim uma mercantilização do evangelho. A gente vê assim muita proposta assim de pessoas te ofertando para você fazer uma barganha com Deus. E você acha que isso daí, dessa mercantilização do evangelho, você acha que é uma ação de Satanás que tem, com essa teoria da prosperidade, tem confundindo o evangelho do reino? Com certeza, eu tenho certeza. Ou você acha que... Eu tenho certeza absoluta disso. Ou isso é culpa dos líderes religiosos que estão tratando as instituições como empresas e não como lugar de cura para pessoas? Eu acho que uma coisa tem a ver com a outra. Por quê? Porque esses líderes, na realidade, eles estão sendo usados pelo diabo. Entendeu? Então, eles estão sendo usados, né? É por isso que eu disse e repito, né? Por isso que é o quê? Que é importante você estudar a palavra. Porque quem não estuda é uma presa fácil para ser enganado, para ser manipulado, né? Igual eu disse, né? Algumas igrejas aí, inúmeros sofrendo inúmeros processos. Por quê? Porque fizeram lavagem cerebral na cabeça da pessoa ali. Algumas igrejas ali, a pessoa deu tudo que tinha para a igreja ali, porque ela teve uma promessa: não, você dá tudo que você tem aqui, que depois Deus vai te dar o triplo disso aqui. Tipo, propondo uma barganha com Deus, e a gente sabe que Deus não trabalha dessa forma. Aí, algumas igrejas aí respondendo inúmeros processos. Eu não vou citar nome de igreja, mas se você procurar no Google ali, você vai achar coisas absurdas, entendeu? Então, na realidade, essa igreja, ela deixou o evangelho de lado, né? Que o evangelho de Cristo, né? Que é ir de pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, algumas igrejas, eles têm se afastado disso, né? Eles têm visto assim o evangelho como um meio de vida, como um meio comercial, né? E aproveitando o gancho, vou falar também dos cantores gospel também, né? Que a gente vê aí, é um absurdo que eles cobram aí, às vezes, para vir fazer um evento. Eu acho que, isso é a minha opinião, viu, gente? É o que vocês acharem, que ninguém é obrigado a concordar com o que eu penso. Eu não sou o dono da verdade, tá?
Deixar bem claro, né, que eu estou falando aqui, né, é o que eu vejo, o que eu penso. Às vezes alguém pode pensar diferente, né? Então, o que vocês achar que o que eu estou falando aqui serve, vocês absorvem. O que vocês achar que não serve, que não está servindo, vocês descartam, né? Mas o que eu tenho visto assim o pastor mesmo estava comentando, disse que tentou conseguir a pessoa da prefeitura pediu para que ele tentasse trazer um show aqui, gospel, aqui para o final de ano, é mais de R$100 mil. Então, eu acho que isso aí não é pregar o evangelho, isso aí é mercantilizar o evangelho. Você vê pregadores aí que eles, para vir, ele cobra um rio de dinheiro. Aí tem que ficar no hotel 5 estrelas, tem que ter... isso aí eu acho que foge totalmente do evangelho. O evangelho é simples. Jesus era simples, né? O que a gente vê hoje, os caras querem ser bajulado, quer ser honrado. Reconhecido, né? Você entendeu? Enquanto Jesus era totalmente diferente. Então, eu acho que o evangelho, assim, ele tem se deturpado muito, assim, infelizmente. Então, gente, estude para que vocês não venham ser manipulados, ser enganados. E aí entra um problema, que aí já puxa outra próxima pergunta. A igreja não entendeu a obra da cruz ainda, a redenção, que é a graça. Exato. E por quê? Não é que a igreja não estuda, a igreja não quer estudar. E não estou falando sobre maturidade no espírito. Estou falando sobre você, meu irmão, sobre mim, sobre ele. Nós, por mais que alguns busquem mais que os outros, de uma forma geral, nós não queremos estudar. Aí o que está acontecendo? A igreja não conhece o evangelho do reino. Porque se você conhecesse o evangelho do reino, se eu conhecesse, a gente entenderia que existe uma responsabilidade sobre nós, que é edificar a obra. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, doutor. Exatamente. Porque a obra ela tem que ser edificada na rocha. A rocha, quem que é a rocha? É Cristo. Então, nós precisamos fazer obras. A salvação é um dom de Deus. A nossa salvação foi de graça. Para nós não custou nada. Cristo morreu na cruz ali, nós somos salvos, né? Nós somos salvos da condenação. Tá, mas nós vamos ter também o reino milenar, né? E para eu poder reinar com Cristo, eu preciso ter obras. E como que eu faço obras? Eu tenho que fazer obras de ouro, prata e pedras preciosas. Primeiro, eu tenho que fazer obras. E segunda coisa, fazer obras sobre o fundamento. Fundamento qual que é? Fundamento é Cristo. Então, às vezes, eu estou fazendo uma obra, e esse pessoal mesmo que está mercantilizando o evangelho, eles estão fazendo obra. Mas essa obra, eles estão edificando essa obra em cima da rocha, que é Cristo? Eles estão fazendo uma obra que não tá edificada na rocha. Então, essa obra não conta. Então, tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer, toda obra que nós formos fazer, nós temos que edificar na rocha, que é Cristo. Esses cantores gospel aí, a grande maioria, não vou generalizar, mas a grande maioria, estão fazendo obra. Mas será que, primeira coisa, essa obra está sendo edificada na rocha? Segunda coisa, essa obra ela é de ouro, prata e pedra preciosa? Ou ela é de madeira, palha e feno? Que a palavra diz que as nossas obras passarão pelo fogo, né? No julgamento lá do tribunal de Cristo, nós vamos passar pelo julgamento, tá? Na realidade, nós vamos passar pelo julgamento. Não, as nossas obras vão passar pelo julgamento no tribunal de Cristo, né? Deus é fogo consumidor, nós também vamos ser fogo. Nós vamos passar pelo fogo. Nós não vamos sofrer danos, por quê? Nós somos salvos. Mas e as nossas obras? Se tivermos feito obras de madeira, palha e feno, o que acontece quando passa pelo fogo? Sobra alguma coisa? Não sobra nada. Então, nós temos que fazer obras de ouro, prata e pedra preciosa. Sabe o que é legal? O que é legal é quando ouve falar... Eu fiz essa pergunta justamente porque no último nós falamos sobre isso, e nós vamos falar sobre isso hoje, e no próximo nós vamos falar de novo, até que isso caia na real, entre na cabeça de todo mundo. Por quê? O maior nível de raso é a igreja achar que vai ser julgada por pecado. Exatamente. Seus pecados estão pagos. Os pecados passados, presentes e futuros já estão pagos.
Então, questão de pecado, isso aí a partir do momento que você reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e creu que Ele foi ressuscitado por Deus no terceiro dia, você é salvo, né? Os seus pecados foram todos, quando Jesus foi pregado lá na cruz, né, todos os nossos pecados, todas as nossas maldições foram levados ali, né? Então, a partir do momento que eu reconheci Jesus como meu Salvador, né, criei e confessei isso, né, eu sou salvo. Então, os pecados passados, presentes e futuros que eu cometi e que eu vier a cometer, Ele já levou, né? Então, nós vamos, o que vai ser julgado lá no tribunal de Cristo são as nossas obras, porque nós vamos ter o reino milenar, vai ser 1000 anos onde Cristo vai reinar na terra, 1000 anos do reinado de Cristo, né? E quem tiver feito obras de ouro, prata e pedra preciosa, vai reinar com Cristo. E quem não tiver obra, quem fez obra de madeira, palha e feno, o que vai acontecer? Ele vai ser disciplinado. A Bíblia fala que ele vai ser disciplinado com varas de ferro, né? E o que acontece? Você vai ter que ser transformado na marra. Se você não for transformado agora, no milênio você vai ser transformado na marra. Por quê? Porque depois de 1000 anos, nós vamos ter um novo céu e nova terra. No novo céu e nova terra, e acabou o milênio. Aí todos vão se igualar. Então, aqueles que não consertaram ali, não produziram obras agora, ele vai passar pela disciplina do milênio. Por quê? Porque no novo céu e nova terra, todos nós vamos ser iguais. Então, você vai passar 1000 anos sofrendo. A Bíblia fala que haverá pranto e ranger de dentes. E esse pranto e ranger de dentes que a Bíblia fala é para os salvos. Para os salvos que vai ser o arrependimento, Hugo, deles ver ali o pessoal reinando, né? O pessoal reinando na Nova Jerusalém, né? A Nova Jerusalém, ela vai, né? Ela é nos ares e na terra. Então, aquelas pessoas que não forem reinar, eles vão ficar aqui embaixo. Aí ele vai ver os outros reinando, aí vai bater aquele tremendo arrependimento, aquele choro. Igual o rico e o Lázaro. Exatamente, aí a Bíblia fala que haverá choro e ranger de dentes. Esse choro e ranger de dentes é para os salvos que não forem reinar. Né? Por quê? Porque vai bater o arrependimento. Pô, eu tive tanta chance de fazer obras, né? De fazer alguma coisa, e não fiz. Né? Então, Tá vendo aí, né, gente? Ainda é tempo, né? Temos que fazer obras enquanto dia. A Bíblia diz que vai vir a noite, que aí ninguém mais pode fazer. Foi um tema do EPL, inclusive, esse. Eu acho Temos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, nada podereis fazer. Exatamente. Então, nós temos que abrir o olho, igreja. Abrir o olho e isso aí que eu estou falando, estou falando para mim, tá? Não estou assim, falando para vocês. Estou falando para mim porque eu acho que eu sou muito falho, eu perco a oportunidade de fazer obras assim, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu faço, não, porque... É uma falha nossa, de todos nós. Nós somos falhos, então essas coisas que eu estou falando é para mim mesmo, né? Ô, doutor, vamos partir agora para a reta final. Nós temos tempo, senão depois nós não sobe esse vídeo. Vamos falar um pouco de ministério, cara. Você se descobriu na arte, né? Que a música é uma arte. Sim. Na realidade, Hugo, foi meio que assim... eu sempre gostei de instrumento musical, sempre gostei de música, né? E dizer para você assim que eu sempre falei assim, não, eu quero tocar lá no louvor da igreja. Não, eu não tinha isso em mente, né? Mas eu acredito muito no chamado universal. Chamado universal, o que é? Para todos, né? Para nós todos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, a partir do momento que eu acho que eu estou tocando o instrumento, eu estou louvando, estou fazendo alguma coisa, eu estou pregando o evangelho, né? Então, esse chamado é universal, que não se confunde com o chamado dos 5 ministérios, né? O chamado dos 5 ministérios é tipo, eu querer abrir uma igreja ali para pastorear, se eu não tenho esse chamado. Isso aí Deus não vai receber, né? Mas eu acredito que o louvor aqui, no caso, é um chamado universal, né? Que é a forma de você pregar o evangelho, né? E eu vi assim, eu peguei bem do começo, assim, quando começou a formar assim, o nosso grupo de louvor, né? Tinha acho que só o Fernandão no violão, né? E acho que tinha alguém
no carrom, né? É só, aí eu olhava assim, pô, mas nosso louvor podia evoluir um pouquinho, né? Falei, eu vou comprar um teclado para a igreja. Aí comprei, eu não tinha intenção nenhuma de tocar nenhum instrumento, nada. E até hoje eu não toco, até hoje eu engano, né? Engano um pouquinho. Aí comprei um teclado errado. Comprei um que eu achei que servia e não servia para a igreja. Comprei, aí falei, não, vou comprar outro. Comprei outro. Comprei e esse teclado ficou aí um tempão aí. E eu torcendo, falei, mas eu vou comprar o teclado para ver se alguém se dispõe a aprender, né? Para a gente melhorar o nosso grupo de louvor, né? Comprei o teclado, ficou aí uns 6 meses aí, ninguém se dispôs a tomar frente, a estudar, para aprender alguma coisa, para tocar. Aí eu fiquei, falei, putz, mas ninguém. Aí eu falei com o Torinho, né? O Rafael, falei, ó, é o seguinte, ó, nós vamos estudar teclado. Você está afim ou não? Falei, opa, falei, então nós vamos estudar, eu vou pagar para nós dois, para a gente estudar. Aí foi onde a gente começou, entendeu? Mas foi tudo assim, aquela vontade assim, de ver, né? De ver o grupo de louvor da igreja crescer, né? Não que eu quisesse tocar, né? Mas assim, aquela vontade assim, de ver a coisa evoluir, né? Então aí foi onde eu comecei, né? Então eu creio assim, muito nesse chamado universal, né? E eu acredito que todo mundo que está aqui, ele tem esse chamado para tocar algum instrumento, para levar a palavra, esse chamado é universal, né? Pregar o evangelho para todo mundo, né? Doutor, e se nós partimos do princípio que cada um de nós somos um ministro, independente se você está ali tocando, você está ministrando através das melodias, das notas, eu estou através da voz, da melodia do meu violão, as meninas de onde cantam, cada um que está aqui em cima está ministrando algo. Exato. Você acha que de nós aqui, ministério agora falando, tem faltado algo nessa questão de instruir a igreja, principalmente quando nós que cantamos e temos a opção de falar com a igreja, tem faltado mais palavra ou escolha dos louvores, algo assim que nós também fazemos parte da alfabetização da igreja, vamos dizer assim, bíblica. Você acha que tem faltado de nós como ministério? Hugo, eu acho que tem espaço assim, para a gente crescer um pouco mais, né? Eu acho que a gente nunca pode se acomodar no que está, né? Achar que está bom, né? Eu acho que como é para Deus, né? Então mesmo às vezes a gente se esforçando, eu acho que a gente ainda pode dar um pouquinho mais ainda, né? Eu acho a questão de louvores aí, eu acho que a gente poderia, eu vejo assim, que a gente poderia às vezes partir um pouquinho mais assim para louvores de adoração, né? Tem muito, inclusive, eu vou até fazer um elogio agora para o Jefferson, né? Que o Jefferson, quando ele vai ministrar, ele sempre procura um louvor lá da harpa. Ele, né? É exótico, né? E eu acho bonito isso, porque eu cresci ouvindo louvores na época da Igreja Batista, era cantor cristão, se chamava, né? Na Igreja Assembleia de Deus é a harpa cristã, mas mais ou menos, são os mesmos louvores, né? Então, ali é praticamente louvores de adoração, né? Então, eu acho que tem faltado assim, um pouquinho para a gente. Assim, isso, a meu ver, tá, gente? A meu ver. Igual eu disse, eu não sou o dono da verdade. Na verdade, né? Tem faltado essência. Eu acho que a gente poderia tipo, escolher assim, vamos pegar um louvor lá da harpa cristã lá, os louvores mais conhecidos, né? Vamos fazer aqui no domingo aqui na ministração. Não, vamos escolher um louvor lá da... Eu acho que falta um pouquinho disso aí para a gente. Eu acho que falta. Eu também concordo com o senhor em algumas partes, mas assim, eu acho que tem faltado para nós perguntar para Deus o que Ele quer e não pensar somente no que a igreja vai cantar. Exatamente, está bem. Hoje as escolhas do 7 têm sido muito baseadas no que a igreja vai cantar. Exatamente. Como se nós estivéssemos fazendo um louvor para a igreja. Estamos, de uma forma, estamos. Mas o convidado de honra e aquele que está ouvindo é o Senhor. É para Deus, exatamente. Doutor, vamos falar mais 2 pontos. Um é finanças e o outro é trabalho. Pessoal, quem quer prosperar? Então, presta atenção nessa parte. Doutor, é nítido, né? Você é um homem próspero financeiramente. Você tem uma estrutura, você tem uma raiz.
eu queria perguntar, e você já contou algumas histórias que no passado foi um pouco difícil. Sim, Você sim, passou sim. alguns perrengues. Sim, sim. Quando virou essa chave financeira, como que foi que o senhor Como que o senhor lidou, né? Lidou. Lidou, Como exato. que o senhor lidou com tudo isso? Sim, então, Hugo, Lidou não dá, né, mano? Eu sempre gosto de falar, de contar essa história aí, que um dos meus primeiros trabalhos foi no escritório de contabilidade. Eu ganhava meio salário mínimo por mês. E O que dava? na época, acho que era 200 reais na época, alguma coisa assim, ó. Hoje, meio salário mínimo hoje seria o quê? 700 e poucos reais. Eu ganhava esse valor. E eu tinha dinheiro guardado no banco. Todo mês eu ia guardava um pouquinho, todo mês eu guardava um pouquinho. E eu tive outra fase da minha vida também, que eu ganhava razoavelmente bem comparando com as outras pessoas, né? Eu tive um emprego no IBGE que eu ganhava aí, eu calculo hoje aí mais de 10 salários mínimos eu ganhava. Depois eu tive outra fase que eu trabalhei no banco, eu também ganhava mais ou menos em torno de 10 salários mínimos também. E eu só vivia endividado, nossa, o salário chegava, caía na conta, cobria o limite, eu já estourava o limite de novo e tinha que fazer o empréstimo. Então, o que isso quer dizer? Que não é o tanto que você ganha, e sim a forma que você administra. Né? É isso aí que eu queria te perguntar. Hoje, não estou querendo perguntar nada pessoal, mas eu estou querendo que o senhor dê uma ideia, porque Sim. hoje eu tenho um problema com administrar dinheiro, vamos Sim, dizer sim. assim. De que forma que o senhor administra os seus valores? Olha, eu tenho o seguinte princípio, eu não posso gastar tudo que eu ganho. Se eu ganhei 10, eu não posso gastar os 10. Eu tenho que tirar a parte do Senhor, né, que é o dízimo, né, e eu tenho que guardar pelo menos uns 20% daquilo ali que eu ganhei. Pelo menos uns 20%. Eu tenho que deixar guardado. E eu guardei, aquele dinheiro que eu deixei reservado lá, aquele lá eu não vou mexer nele não, aquele lá deixa lá. Entendeu? Aquilo ali é uma segurança. Essa aí é a reserva de emergência. Exatamente. Não vou dizer exatamente de emergência, mas é um dinheiro. Às vezes, um dia você quer fazer uma viagem, você quer fazer alguma coisa diferente, né? E isso vai envolver dinheiro, e você vai ter aquele dinheiro disponível. Então, o que a gente vê muito hoje é que as pessoas gastam antes de ganhar o dinheiro, e gasta mais do que ganha. A pessoa tem uma perspectiva de ganho ali de 10, ela vai lá, faz uma dívida de 15. A conta não fecha, gente, não tem como. Não dá, né? Isso é matemática, a conta não vai fechar. Você só vai ver arrebentado. Então, eu sofri muito, eu cheguei no fundo do poço, gente. Ó, eu tinha um padrão de vida bom quando eu trabalhava no banco, apesar de gastar muito, eu tinha um padrão de vida bom. E eu fiquei na lona, a zero. Eu lembro que eu fazia faculdade, eu ia para a faculdade, eu não tinha dinheiro para tomar nem um cafezinho, eu não tinha dinheiro. Se eu precisasse tirar um xerox de 10 centavos, eu não tinha 10 centavos. Entendeu? Então, eu passei por esse perrengue, né? E eu precisei passar por esse perrengue para aprender um pouco a lidar com o dinheiro. Né? Então, eu acho o seguinte, que tem um ditado que diz o seguinte, o inteligente, ele aprende com o próprio erro, né? E o sábio aprende com o erro dos outros. Né? Então, eu espero que vocês sejam sábios, vocês aprendam com o meu erro. Que eu tinha um problema sério, mas sério mesmo com dinheiro. Né? Hoje, graças a Deus, eu administro até que razoavelmente. Né? Eu não gasto tudo que ganho, né? Levo um padrão de vida bom, mas sem fazer loucura, né? Sem gastar tudo que eu ganho. Né? Sempre procurando assim, não, eu ganhei 10, não, vou guardar um pouquinho aqui esse mês. Pegaram a visão, né? Exatamente. 20% do que vocês ganham, ó. Guardem. Guarda. Ô, doutor, como que foi para o senhor? Porque, assim, eu já dizimei valores pequenos e já dizimei valores muito altos. E
como que é essa divergência na hora de dizimar? Como que o senhor trata essa questão do dízimo? Algum dia, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, eu ganhei uma certa quantia, e quando eu estava para dizimar, o diabo falou assim, rapaz, você vai dizimar tudo isso daí? E aí, eu na hora, apertei, confirmei, mandei o comprovante para o Rosemildo, e falei, cara, quando eu ganhava R$200 por mês, eu dizimava 20, por que agora eu não vou dizimar? Então, tem muita gente que se perde nessa hora que as coisas começaram a andar, que começou a melhorar, a pessoa se perde. Como que o senhor administrou essa situação na hora do dízimo? Hugo, eu sei lá, eu sou bem assim, bem tranquilo assim nessa questão, né? Que o nosso dízimo a gente sabe, né? Que ele a gente dizima por gratidão, né? Nosso dízimo é gratidão a Deus, né? E então eu acho que primeira coisa, quando você vai ofertar ou dizimar, você tem que fazer com o coração aberto, né? Se você for dar alguma coisa na casa do Senhor ali com o coração fechado, Deus não recebe. Às vezes você vai impressionar homens, às vezes você vai querer às vezes agradar o pastor, alguma coisa ali. O pastor às vezes vai receber o seu dízimo, mas Deus não recebe. Então tudo que você for fazer para Deus, né, fazer com gratidão, com o coração aberto. Não, Senhor, isso aqui eu estou espontâneo meu. Porque o dízimo ele tem que ser generosidade e espontaneidade e gratidão. Então a gente dizima por quê? Porque é generosidade, espontaneidade, quer dizer, ninguém está me obrigando, né? Eu sou generoso, ninguém está me obrigando, né? E estou fazendo de forma espontânea, né? E sou grato a Deus, né? Então a gente sempre tem que ter esses princípios, né? Gratidão, generosidade e espontaneidade. Então, a partir do momento que você colocar isso na sua cabeça, aí você vai conseguir fazer assim sem problema, sem peso nenhum. E chegamos ao final do nosso Frente a Frente. Doutor, antes de fazer as perguntas dos nossos seguidores, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? Foi um prazer nós dividirmos aí esse altar e eu acredito que Deus falou muito, não só comigo, mas com todos que estão aqui, a respeito dos temas que nós conversamos. Eu também, na realidade, eu que fico agradecido, Hugo. Fico muito grato, né, pela atenção de todos aqui, fico grato pelo convite, né. Eu nem esperava ser convidado aqui, né, mas isso nós vivemos a graça de Deus, né, que é o favor que nós não merecemos, né. Então eu sou muito grato, né, grato assim pelo convite, né, cumprimento a todo o pessoal do movimento, né, do Movimento Resiliência, que eu reconheço que vocês têm feito assim um bom trabalho de evangelização na cidade, né, e eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Só para que vocês saibam, foi unânime. Nós sempre votamos o nome, né? E foi unânime, e as pessoas, quando souberam que era você, falaram, que legal, então é de Deus mesmo. Amém. Ô, doutor, então vamos lá para a primeira pergunta sobre trabalho. Perguntaram aqui, ó, como você vê a mudança do seu trabalho após a sua conversão? Como você identificou, o que mudou no seu trabalho após a sua conversão? Você usa seu trabalho para evangelizar? Então, 2 perguntas. Olha, primeira coisa, o meu trabalho mudou bastante assim. Deus colocou, depois da minha conversão, né, Deus colocou pessoas, né, pessoas ali para trabalhar junto comigo ali, uma parceria que deu super certo, e eu tenho certeza que foi assim, foi por Deus. Foi Deus mesmo. Eu tenho uma parceria ali com o Arthur ali, graças a Deus, uma parceria muito boa, né, deu super certo. Tem o Hugo agora também que está trabalhando com a gente ali também, tem dado muito certo. Então, depois de minha conversão, assim, as coisas, eu vou te dizer assim, se as coisas andavam ali, vamos dizer assim, 50%, com relação ao meu trabalho hoje, eu posso dizer que é 100%. Nosso escritório ali é um escritório, assim, graças a Deus, glória a Deus por isso, é um escritório muito próspero. Nós temos muito serviço ali, né? Eu sempre brinco ali com o Arthur ali, rapaz, eu acho que o nosso escritório aqui acho que
tem, assim, eu não vou falar questão de valores, mas nós temos, assim, um volume de serviço, assim, muito bom mesmo. É inacreditável, assim, um município igual Nova Olímpia, o tamanho de Nova Olímpia e o tanto de serviço que nós temos, o tanto de cliente que nós temos. Temos cliente de Cidade Gaúcha, de Itapira, de Maria Helena, de Umuarama, temos cliente até de outros estados, até de outro país, até cliente de Portugal, nós tivemos o escritório ali. Então, eu acho que isso aí tudo é Deus abrindo as portas para nós ali. E eu sou muito, muito grato a Deus por isso. E a segunda é? Você usa seu trabalho para evangelizar seus clientes? Nesse ponto aí, Hugo, eu sou bem sincero em dizer, eu acho que eu deixo um pouco a desejar. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar, não, eu uso o meu trabalho ali para evangelizar. Eu acho que eu tenho deixado assim um pouco a desejar. Eu acho que eu poderia e posso e devo, né, falar um pouquinho mais de Deus, né, porque se Deus me colocou ali naquele lugar ali, né, para eu pregar o evangelho, para eu falar de Cristo, eu não preciso estar aqui na igreja, né, onde eu tiver, eu tenho que refletir Cristo, né, e foi igual a mensagem que o Rafael pregou domingo, né, nós temos que refletir Cristo, as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo, né. E eu acho que eu preciso melhorar um pouco nesse ponto. Eu acho que eu tenho falado assim, pouco de Cristo, assim, sendo bem sincero mesmo, eu não vou ser hipócrita aqui de falar que, não, eu prego muito ali para as pessoas no escritório. Não, eu deixo muito a desejar nesse sentido, infelizmente. Segunda pergunta, vamos acelerar para o nosso final aí. Qual é a dica que você pode dar para quem hoje se sente fraco e está querendo sair dos caminhos de Cristo? Qual é o seu conselho para que isso não aconteça? Olha, eu acho que momento de fraqueza todos nós temos. Momento de fraqueza, momento de luta, mas eu acho que é sempre importante você olhar onde você estava, olhar de onde Deus te tirou. Eu sempre faço essa reflexão. Eu também tenho momentos de fraqueza, assim, momentos de desânimo. Todos temos. Todos nós temos, né? Mas eu acho que o principal é você olhar para trás e ver de onde Deus te tirou, onde você estava e onde você está hoje, né? Que se você está com Deus aqui, você está às vezes passando algum perrengue, às vezes é Deus tratando de você, para te levar às vezes para um patamar mais alto, né? Então o conselho que eu tenho para você é que não desista, não desanime, né? Se apegue em Deus, né? Procurar levar uma vida espiritual assim mais, né, mais firme, né? Porque o que acontece? Às vezes eu venho no culto só no domingo. Isso é pouco. Isso você vai se enfraquecer. Porque o alimento nosso, você come só no domingo? A gente, para ter uma sustância ali, a gente precisa se alimentar todos os dias da semana, né? Então, para quem está, às vezes, meio fraco, às vezes querendo desanimar, o conselho que eu dou é orar um pouco mais, né? Estudar a palavra, né? E refletir, né? Refletir sobre o que já passou, mas refletir onde você estava e onde você está hoje, de onde Deus te tirou e onde você está hoje. Eu sempre faço essa reflexão e sempre peço a Deus, sempre nas minhas orações, Senhor, não me deixe eu voltar para o lugar de onde o Senhor me tirou. Eu sempre faço esse pedido para Deus. Então, o conselho que eu tenho para você que às vezes está se sentindo fraco, eu também às vezes me sinto fraco, né? Mas não desanimar, alimentar mais o seu espírito, porque o que acontece? Às vezes a gente alimenta mais a nossa carne, né? A gente alimenta a nossa carne e nós vivemos uma constante luta ali, da carne e do espírito. Qual que nós temos alimentado mais? Né? Então, eu acho que é importante a gente procurar começar a alimentar mais o nosso espírito, aí nós vamos nos fortalecer em Cristo. Amém. Última pergunta, como o senhor se vê daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, rapaz, daqui a 10 anos é chão, hein? Galera que está querendo saber, como o senhor se vê daqui a 10 anos? Eu me vejo seguindo a Deus, né? Me vejo seguindo a Deus, propagando o Evangelho, né? Às vezes me dedicando um pouco mais, né? Um pouco mais ao Evangelho, à palavra, né? A levar a palavra às pessoas, né? Eu tenho essa fome, né? Eu creio que eu não tenho assim nenhum chamado ministerial mesmo assim. Eu acredito que eu não tenho, entendeu?
Mas, se eu tiver, às vezes seja-se um chamado ali de evangelista, né? Não sei se eu tenho também, mas se eu tiver, acredito que seja um chamado, às vezes, de evangelista. Mas eu tenho, assim, essa sede, assim, de levar o evangelho, né? Levar o evangelho para as pessoas, assim, né? Ganhar as pessoas para Cristo, né? Então, eu me vejo, daqui a 10 anos, fazendo isso, né? Me dedicando, às vezes, muito mais, muito mais do que eu faço hoje. O pessoal encerrou antes de nós encerrar. Doutor, novamente, muito obrigado. Foi um prazer. Opa, o prazer foi meu. Obrigado, me sinto honrado pelo convite, tá? Me sinto lisonjeado, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus pela sua vida, pela vida do Wagner, amém, pela vida das demais pessoas que estão envolvidas no movimento Resiliência, né? Glória a Deus pela vida do pastor Rosemildo, da pastora Adma, do pessoal do grupo de louvor, enfim, de todos os membros da igreja. Eu sou grato a Deus por todas as pessoas que ele colocou assim, no meu caminho, né? A convivência que nós temos, assim, né? A comunhão que nós temos, né? Então eu sou muito grato a Deus, né? E muito grato mesmo pela vida e muito grato também pela vida de cada um de vocês, né? Que me ouviram aqui, né? Igual eu disse, né? O que vocês achar que serve do que eu falei aqui, vocês recebam. E o que vocês achar que não serve, vocês descartam, né? Aí é de cada um, né? Eu não sou o dono da verdade, né? O que eu falei aqui é a forma que eu penso, mas às vezes alguém pode pensar diferente, né? E o ponto em comum que nós temos que ter é que nós todos estamos seguindo rumo a Cristo. Amém. Antes de terminar, eu queria pedir para que quem estivesse aqui fechasse os olhos. O louvor pode subir. Eu queria que você liberasse uma palavra breve, rápida sobre a vida deles, doutor, sobre as nossas vidas, e uma oração. Você pode fazer isso para nós? Sim. Glória a Deus.